Que Jesus, mais uma vez, possa envolver todos nós em muita alegria, muita paz, de estarmos todos aqui juntos, ligados, aprendendo um pouquinho mais sobre esta doutrina. E você que está distante e acompanhando os nossos trabalhos, também fique bem conectado, em sintonia, para receber também toda a assistência espiritual. Hoje conosco Rafael Greck, do Centro Espírita Jesus no Lar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A frase que trabalhamos esta semana: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Joana de Ângeles. E a partir de agora, já receberam um cartãozinho aí? Para quem está em casa, esta semana nós vamos trabalhar a seguinte frase: paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Emmanuel. Paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Emmanuel. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo no cárcere e te fomos ver? Respondendo, o rei lhes dirá: na verdade vos digo, e quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Que assim seja. É um pouquinho mais extenso, mas depois vocês dão uma sequência em casa. Vamos fechar nossos olhos. Procurar inspirar e expirar. Inspirando e trazendo para dentro do nosso corpo aquilo que os amigos espirituais trouxeram do plano maior para restabelecer a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E vamos expirando, eliminando as toxinas, eliminando as nossas dores da alma, as nossas dores morais. Vamos colocando para fora tudo aquilo que nós sabemos que carregamos durante esta semana, e é neste momento
em que os amigos espirituais estendem as mãos para aliviar o nosso coração, as nossas tristezas, as nossas dores da alma. E para sentirmos aliviados, nós vamos nos unir com o nosso mentor individual. Você que está distante da casa, mentalize o seu anjo da guarda te amparando, protegendo. Procure saudá-lo, sentindo a presença deste amigo, desta amiga, e assim todos que aqui se encontram dentro desta casa. Da mesma forma, sentindo esta presença, agradecendo, saudando por mais uma semana. Nós sabemos quantos passam por provações, dificuldades no dia a dia, sejam as coisas materiais, as coisas do mundo, algumas perturbações, onde nós sabemos que o plano maior, sempre atento, mas são os nossos pensamentos e sentimentos que atraem muitas vezes irmãos menos esclarecidos. E hoje nós vamos abrir nosso coração e pedir perdão para estes irmãos equivocados. Sejam irmãos de outras existências que talvez nós causamos, ferimos, magoamos, ou desta existência, talvez outros encarnados, onde nós também, em alguma situação desta vida, fizemos algo a ele, a ela, e este é o momento de nós pedirmos perdão. Vamos com o nosso coração aberto. Esteja aqui ou do outro lado, vamos trabalhar o perdão. A lição do Evangelho que caiu para nós hoje foi capítulo 10, sobre o perdão. E nós vamos trabalhar interiormente, alguns fazendo todo um esforço para que assim possa se sentir melhor, mais leve, tranquilo. E se ainda for tão difícil de perdoar, peça amparo a estes amigos espirituais. E da mesma forma, você procure também perdoar aqueles que te feriram um dia, seja em uma existência anterior ou nesta existência. Abra o seu coração e liberte-se. Perdoe. Quando nós perdoamos, somos os maiores beneficiados. Nos sentimos leves, tranquilos, praticando o ensinamento do Mestre Jesus. E todas as equipes vão assim se movimentando para o nosso bem, na certeza de que todos nós estamos bem amparados nesta noite e todos os dias da nossa existência. Basta querermos e elevarmos a nossa prece de gratidão ao Pai
pela vida, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos aqueles que olham por nós, a todos aqueles que direcionam um tratamento especial como estão e estarão envolvendo todos nós. Que a paz permaneça dentro de nós e fora de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Rafael, para que ele traga a sua mensagem e possa contribuir com o tratamento de cada um de nós na noite de hoje e para todos os dias da nossa existência. Que ele leve as nossas vibrações amorosas, envolvendo o seu lar e toda a sua família. Que assim seja. Fiquemos em paz. Antes do Rafael começar, eu peço perdão para vocês. Eu acho que eu estou precisando usar óculos mesmo. Porque a lição que caiu para nós hoje foi capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Foi a lição que caiu para nós. Por isso que a subida vibratória foi dito do perdão. E eu, na hora de separar aqui, de abrir, eu olhei o capítulo, estava acho que sem óculos, olhei o capítulo errado e o Vanderlei leu o capítulo 15. Mas é o capítulo 10, tá bom? Então... Oi? Oi? Não. Foi 15. Tá certo? Então é capítulo 10, como lição aí pra gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Rogamos a Jesus, a Deus, que possa nos amparar, amenizando as nossas dores, fazendo com que possamos sair daqui consolados, porque este é um dos propósitos da doutrina espírita: consolar e esclarecer. Eu não sei se todos prestaram atenção na mensagem da semana. Paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Vocês entenderam a mensagem de Emmanuel? Entenderam? Quando ele disse que paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo, vocês trouxeram alguém na tela mental? Sim. Quem se viu na tela mental? Nós estamos num salão com 300 pessoas. 2 levantaram a mão. Né? Porque somos nós que necessitamos de paz. Aliás, paciência é a ciência da paz. Porém, a paz não é algo dado por Deus, como nós imaginamos. E muitas vezes nas nossas rogativas nós dizemos: Pai, me dê paciência para que eu possa lidar com esta criatura. Ou não pedimos? Pedimos. Porém, a paciência não é algo dado. A paciência é uma conquista, para que possamos assim, após conquistá-la, termos merecimento. Porque o merecimento está na trajetória,
não naquilo que nós alcançamos. Numa palestra de Mário Sérgio Cortella, ele disse o seguinte, que ao final da palestra dele, as pessoas costumam ir cumprimentá-lo e dizer o seguinte, mas como você fala bem, você tem o dom da palavra. E ele disse que fica furioso, porque não é um dom dado por Deus, é uma conquista. Ele disse, eu já li mais de 10.000 livros, para que eu possa ter o dom ou falar muito bem. Então a paciência que Emmanuel diz aqui é um exercício diário. Não é algo dado por Deus. Porque senão não teríamos merecimento. Tudo bem? Todos bem? Não sei. Vamos ver. Na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga as entidades venerandas o seguinte: a humanidade segue uma marcha progressiva e lenta? A humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Ou seja, a humanidade evolui? Sim ou não? Quem tem dúvida que a humanidade evolui? Alguns têm. Porque às vezes nós estamos num convívio onde vemos o mal acontecendo ao nosso lado. Vemos as pessoas fazendo coisas negativas. E a sensação é que o mundo não está crescendo. Porém, se nós formos fazer uma viagem até pouco tempo atrás, nós tínhamos pessoas que ficavam ao nosso dispor porque nós comprávamos. É normal? Alguém tem alguém aqui em casa que comprou para servir? Se tem, não vai levantar a mão, né? É aceito hoje normalmente essa proposta? Não. Ora, nós estamos falando de 60 anos atrás. É muito tempo? Não. Então a humanidade progride. Porém, na resposta, os Espíritos dizem assim, que a humanidade progride lentamente, mas que, quando Deus acha necessário, Ele faz com que haja um abalo físico ou moral, para que nós possamos moral. Onde se encontra? Em nós mesmos. Não precisamos ir longe para saber que estamos vivendo um tempo desafiador. Porém, há alguns que ainda não entenderam a proposta espiritista, continuam olhando para fora, continuam vendo lá fora que a humanidade não está crescendo. E aqueles que são os missionários dizem, mas nós temos que fazer a caridade. Nós temos que levar a paz, porque o Oriente Médio está se matando. As pessoas estão se matando. Então nós temos por objetivo levar a paz aos outros. Sim ou não? Porém, conseguimos dar aquilo que nós ainda não temos? Não. É por isso que o nosso mergulho tem que ser um pouco mais profundo. Na oração de São Francisco de Assis, ele diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Aonde houver o ódio, que eu leve. Onde que existe o ódio? Ai, na minha família. Ai, na família do vizinho. Ai, são nos morros no Rio de Janeiro, no tráfico, na milícia. É lá que existe o ódio. É por isso que nós não crescemos. Continuamos olhando na horizontal da vida. E o Espiritismo nos convida a olhar na vertical, aonde existe realmente o ódio. Vocês estão com vergonha? Com medo? Assustados? O ódio existe dentro de nós. Tudo que Jesus falou era voltado ao Espírito eterno.
para dentro. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Nós não temos dúvida? Não, né? Eu sei que aqui no Ceará não existe dúvida, mas lá fora, né? Então, esse exercício da fé é para que eu vá sanando essa dúvida que existe dentro de mim. E nós olhamos a oração de Francisco de Assis, tão bela, com os olhos para fora. Porque eu não odeio. Aliás, espírita não pode odiar. Como pode? O espírita ter ódio, ter rancor, ter ressentimento? Não tem, né? É por isso que estamos todos sãos. Não é isso? Porque estamos bem. Então, enquanto eu não reconhecer que essas dificuldades estão dentro, eu continuo olhando na horizontal da vida. É por isso que a proposta de Jesus, ela é desafiadora. E o capítulo que escolheram para o nosso tema é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Temos que começar a refletir. O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Quando estagiamos em outras religiões, nós tínhamos o céu num local circunscrito, correto? E tínhamos do outro lado, o quê? Ai, como vocês sabem, tá vendo? Não é afinidade, eu sei. Né? Havia o céu, havia o inferno. Então, de acordo com aquilo que eu fizesse, eu iria para o céu ou para o inferno. Porém, agora que estamos estagiando nesta reencarnação na doutrina espírita, nós invertemos somente os nomes, trocamos. Se eu fizer o bem, eu vou para onde? Para o nosso lar, não é isso? Todo mundo fala do nosso lar. Que congestionamento que vai ter lá. Né? Mas se eu não fizer o bem, para onde que eu vou? Para onde, gente? Para o umbral. Que beleza, né? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Não fiquem tristes se vocês forem para o umbral. Porque lá vai estar assim de conhecido. Então nós saímos da religião, mas a religião não saiu de nós e continuamos com os mesmos pensamentos. Com esse atavismo psicológico. Porque nós não entendemos a proposta espírita, tampouco a mensagem de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aonde está o verdadeiro céu e o que é o verdadeiro céu? Aonde está o verdadeiro céu? Como é que é seu nome? É? Terezinha? Só a Terezinha sabe isso, gente? Tô chocado. Estão tímidos, né? Eles são assim. O céu é um estado de consciência. É a consciência tranquila do dever cumprido que faz com que eu esteja no céu. Eu posso estar no céu aqui, agora? Posso. Posso. Se eu estiver fazendo ou crescendo de acordo com o que a vida me permite crescer. Mas podemos viver o inferno aqui agora? A maioria agora fala, não sei porquê. Podemos. Podemos. A consciência de culpa é um inferno. Por que fala do perdão? Né? O Edson acha que trocou, mas não trocou, foi proposital. Né? Por que fala do perdão? Porque nós estamos encarcerados na consciência de culpa. Estamos encarcerados cultivando ressentimento. O ódio, a mágoa. Porque aqueles que estão com a consciência tranquila, na hora que o romano foi decepar a cabeça de Paulo de Tarso,
ele começou a tremer. E ele olhou para o Paulo e disse assim: você me desculpa, foi dado a mim essa missão. O que Paulo fez? Olhou no fundo dos olhos e disse: meu filho, cumpra com o teu papel, porque o meu eu já cumpri. Foram essas palavras de Paulo de Tarso. Você imagina se fosse o Rafael Greck? Fala, meu amigo, você está em dúvida, não faz. Eu acho melhor não fazer. Você vai ter problema depois com a consciência. Não é assim? Por quê? Porque Paulo tinha consciência tranquila do dever cumprido. Cumpra-se com o seu papel. Eu já fiz o meu. Eu alcancei o reino dos céus. Então não são as palavras, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Alguém aqui já leu o livro Voltei? Nenhuma mão vai levantar, pelo amor de Deus? Então leiam. É do irmão Jacó, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Se trata de Frederic Figner, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira. O homem que trouxe o parque gráfico para a FEB, para a impressão dos livros. Foi ele que trouxe para o Brasil o disco de vinil. Então, ele era riquíssimo. E fez a FEB virar uma coisa monumental. Porém, quando ele desencarna, que ele chega do lado de lá, como é que ele estava? Chega lá, ele olhou, está faltando alguma coisa. A luz que tinha era essa luz exterior. E aí quando se aproxima o Dr. Bezerra, ele começa a chorar. Mas, Dr. Bezerra, meu filho, tu fez o bem para as pessoas. Tu consolou, esclareceu, auxiliou, mas esqueceu do principal. Do principal. Se nós perguntarmos agora, quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você mais ama? Quem aqui pensou no filho? Levanta a mão. Quem pensou no pai, na mãe? Quem pensou em você mesmo? Entende? Que eu quero amar o outro, mas eu vim aqui na terra para me amar. E o meu amor, esse exercício de auto-amor, que se trata de desenvolver as virtudes latentes na alma, faz com que eu ame o meu semelhante. É consequência, não causa. E nós invertemos. Mas eu amo tanto meu filho, mas eu não cuido de mim nem um pouco. Nem um pouco. E aí nós voltamos. Como é que queremos dar algo se nós ainda não conquistamos? Tudo bem? Todos reencarnados ainda? Ainda falta quanto tempo? É? Ai, que bom, o Edson falou que falta 1h30. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. O que é a vontade do meu Pai? Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Aonde está? Aonde? Na consciência de quem? Nós falamos que é do outro, né? Na consciência do outro. Se as leis estão escritas na consciência, para que ela está ali? Para que servem as leis de trânsito? Para infringirmos, né? Para que possamos cumpri-las. Toda vez que eu descumpro uma lei de trânsito, gera uma
Não vamos falar em multa. As leis divinas estão íncitas dentro de nós, escritas na consciência, para que possamos vivenciá-las. Toda vez que eu vivencio uma lei, eu faço com que desabroche dentro de mim uma virtude. Esse é o nosso propósito. O único. Desenvolver virtudes. Virtudes. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é alcançar o reino dos céus. E aí ele continua. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então não é aquilo que eu falo. Ah, mas eu sou um trabalhador da casa espírita. Eu dou passe. Eu dou palestra. Ora, não é possível que não vai ter uma concessão lá em cima. Vai? Quem já ouviu falar aqui de coiote que atravessa as pessoas para os Estados Unidos? Um amigo meu nos Estados Unidos falava, para chegar no reino dos céus não vai ter coiote. Não dá para pagar. Não dá. Então não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Quando Madre Teresa de Calcutá estava andando numa rua da Índia, com um repórter britânico, numa entrevista, ela foi andando, mirradinha, pequenininha, e quando ela olha num beco, ela vê um homem caído. Ela larga o repórter e sai correndo. Quando o repórter chega, ela está ajoelhada no chão. O homem que estava sendo carcomido pela lepra, as formigas que já estavam em cima dele, aquele cheiro pútrido, e ela limpando as formiguinhas. O repórter chega, tem náusea, olha para ela e fala, Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. E aquela mulherzinha pequenininha se agiganta. Nem eu, meu filho, eu faço por amor. Eu faço por amor. Então a conquista do reino dos céus é muito mais do que palavras. Se estamos ou se adotamos a doutrina espírita como bússola para que possamos crescer, se faz necessário começarmos a refletir mais profundamente. Porque conhecimento é uma coisa, inteligência é outra, filosoficamente falando. Conhecimento nós podemos adquirir lendo. Mas inteligência, filosoficamente, é aquilo que eu faço do conhecimento que eu tenho. Então, nem todo mundo que tem conhecimento é inteligente. Tudo bem? Está acabando. Eu estou vendo uma pessoa olhando para mim assim. Está acabando. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Para concluirmos, Saulo de Tarso, ele tinha um propósito. Mesmo perseguindo os cristãos, ele acreditava em algo. Ele tinha em si que aquilo era verdade, que não poderia deixar proliferar aquele cristianismo nascente. Então, depois de todos os acontecimentos trágicos, ele, com ódio no coração, foi atrás de um cristão que havia transformado a sua noiva, ex-noiva, Abigail. Quando ele chega nas portas da cidade de Damasco, o que acontece?
Tá, então vou fazer outra pergunta. Já que vocês não leram um livro, voltei. Alguém já leu Paulo e Estevão? Levantou 3 mãos, já melhorou, né? Ele vê Jesus e cai. E cai. A pergunta é, aonde que Saulo de Tarso tinha construído a sua casa? Na rocha ou na areia? Na rocha? Então por que ele caiu? Na areia. Porque ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Essa foi a pergunta que ele fez. Tudo aquilo que ele acreditava foi por água. Porque se ele tivesse firmeza e a sua casa estivesse construída na rocha, que é a verdade, ele diria, quem sois vós? Mas não foi isso que ele disse. E aí Jesus diz o seguinte, vá, entre na cidade que lá lhe será dito o que fazer. A mensagem quer dizer o seguinte, Jesus quis dizer o seguinte para Saulo de Tarso. Saulo, até hoje tu acreditou em algo que não era real. Porém, eu vou te mostrar o que pode fazer em meu nome aqueles que já construíram a casa em cima de uma rocha. E lá Saulo entrou. Ficou numa hospedaria por 3 dias e 3 noites, quando num certo dia, o dono da hospedaria bateu na porta, ele estava cego, e disse, Senhor, tem um homem aqui que veio lhe ver. Ele disse, mande entrar. E aí entra um ancião. E aí Saulo diz, quem sois vós? E ele diz o seguinte, eu vim em nome daquele que lhe apareceu no deserto. Primeira revelação. Ninguém sabia. Eu vim em nome de Jesus que lhe apareceu no deserto. Eu sou Ananias. E no livro Paulo e Estevão está escrito o seguinte, o lobo, a ovelha perseguida vai atrás do lobo voraz. São essas palavras. A ovelha perseguida era Ananias. O lobo voraz, Saulo de Tarso. Então Jesus aparece para Ananias e diz, meu filho, vá na hospedaria, que lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, que veio aqui para te matar, e eu quero que tu devolva a visão a ele. O que o Rafael falaria? Isso é um obsessor, né, Jesus? Pedindo que eu vá ao encontro daquele que quer me matar? O que Ananias fez? Ele foi. E ele curou. E ele retirou as escamas dos olhos de Saulo de Tarso. E a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Ananias tinha em si a convicção. E a sua casa já tinha sido construída na rocha. Ter convicção é uma coisa, acreditar é outra. Hoje eu creio em Deus. Amanhã um abalo muito grande pode aparecer na minha vida e eu não creio mais. A convicção não. A convicção é um patrimônio da alma. Depois que eu tenho convicção, ninguém mais as tira de mim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, alcançarão o reino dos céus. A vida é significativa. Esta reencarnação é única. E o tempo urge. Acreditemos nos nossos potenciais. São nesses dias desafiadores que nós galgamos essa grande escada da evolução. A evolução é solitária, não é coletiva. Mas o evoluir solitariamente faz que a humanidade seja melhor. Porque dia chegará que todos nós, de braços abertos, juntos, no único pensamento, diremos do fundo das nossas almas, Pai nosso que estais nos céus, nas luzes dos sóis, que brilha no infinito, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram, neste mundo de caos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
reino de claridade, nesta estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens do céu, seja nas lutas da terra, onde encontramos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Perdoa, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, geratriz de tanto sofrimento, geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja, igreja da bondade e da verdade, realize dentro de cada um de nós o altar venerando da vossa mais expressiva e santa caridade. Muito obrigado, Pai da vida, pela bênção do falar. Muito obrigado, queridos amigos, pela paciência de nos escutar. Agradecemos, Rafael, por trazer estes ensinamentos para todos nós. Palestrante de sexta-feira, Dr. João Vanderlei Bocchio, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, Eficácia da Prece. Quarta-feira que vem para vocês, Luiz Armando de Freitas Ferreira, da revista Informação, blog As Revelações da Revelação. E o tema Bem e Mal Sofrer. É o tema para vocês, Bem e Mal Sofrer. Rapidamente as nossas recomendações, sempre pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo, sua prece, a leitura do Evangelho. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia. Lá embaixo nós temos o Evangelho. E faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, guia, pedindo todo amparo, né? Não somente no dia do nosso tratamento, mas todos os dias. E ao chegarmos aqui na casa pela primeira vez, deveremos passar pela orientação, relatar o que nos trouxe aqui à casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida nós fazemos a leitura do Evangelho e hoje, corrigindo, caiu para nós é o capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, que é o capítulo 10, não o que foi lido. Eu que equivoquei aqui, dei o Evangelho na página errada para o Vanderlei. Em seguida nós fazemos uma prece, uma subida vibratória, e dando sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam te envolver, seus pensamentos e sentimentos, né, ainda que precisam ser trabalhados, talvez aquilo que ainda você não conseguiu mudar, transformar, peça todo o amparo e em seguida receberá uma água. Após o seu passe, beba esta água, aguarde alguns minutos na casa e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento PO pós-operatório para os problemas físicos, encaminhados para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o seu pensamento a Jesus, mentalize seus órgãos, membros, células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Estes dois tratamentos acontecem lá embaixo, na sala de passe, onde você recebeu o passe de limpeza ou passe de harmonização. Ficha CR, ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza o instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá desencadear aí nesta existência. Então, nós pedimos, ao entrar com a sua ficha, por gentileza, entregue para o trabalhador lá dentro quando for solicitado e você poderá ser assistido nas macas ou cadeira, como preferir. É importante você entrar confiante, com fé, e após o seu atendimento,
né, você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Do lado de fora, aguarde apenas alguns segundos, né, do lado direito aqui nas cadeiras, recebendo uma harmonização e depois poderá retornar para o seu lar. Ficha OR azul 666768, por gentileza, no segundo andar. Ficha OR orientação 666768, no andar de cima, segundo andar, por gentileza. À noite, né, a hora que você for deitar, faça a leitura do Evangelho, faça a sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe do Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica da casa. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, e lá dentro também um quadro, né, com a pintura, para que vocês possam visualizar e fixar mais, né? E deixe uma água para ser fluidificada. Esta água, eles vão colocar ali o que você tiver necessidade, né? Ou qualquer outro da família, mesmo que não esteve aqui em tratamento, que gostaria de ser assistido, deixe uma água separada, mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, para que possam dar toda a assistência a você e aos familiares. Este é o tratamento à distância que nós pedimos aqui para aqueles que estão em outros estados, outros países, que perguntam para a gente, pode fazer o tratamento, né, desta forma. Tem no nosso site também toda a orientação, www.searadasfraternidades.org.br. Não prometemos cura a ninguém. Amanhã, pela manhã, já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando no recipiente, colocando mais água, né? Se você colocou uma garrafa, um copo, não deixe terminar esta água, vai acrescentando todos os dias. Na próxima quarta-feira que vem, sobrou água, beba toda a água, e à noite deverá colocar uma água novamente, após o seu tratamento aqui. Aqueles que trabalham em horário diferente do nosso, não tem problema, é o horário que você for dormir que você faz a ligação, tá bom? Se for outro país, tiver outro, né, um fuso horário, alguma coisa assim, fique tranquilo, é o horário que você for deitar. Não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam dar toda a assistência a você ou seu familiar que for passar por cirurgia. É importante vir com fé, tua fé é quem vai te curar. Hoje pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual hoje e atividade física pelo menos 2 dias. Os demais poderá fazer atividade física e deve, né? E fazer todo o acompanhamento, tudo aquilo que o seu médico pedir. Programa da Rádio ABC, AM 1570, Sérgio Marinotti, e o tema Dogmas Religiosos e Espiritismo. O Sérgio é do Núcleo Espírito Semeador, ele vai estar sábado falando sobre esse tema. Dogmas religiosos e espiritismo. Então, você faz a sua pergunta, né, e concorre também a um livro. Rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. Nós temos aí toda a programação das aulas, quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, terça-feira também evangelização infantil. Temos a juvenil, que é todo último sábado do mês, né? Então, veja a nossa programação aí para participar do curso. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, um jantar italiano musical beneficente com Fred Rovella e seus maiores sucessos na música italiana. Então, Fred Rovella, acredito que muitos aqui conhecem, no dia 16 de maio, a partir das 19 horas, na PAI São Caetano do Sul, Alameda São Caetano, 2772,
próximo daqui da nossa casa. Convite individual R$ 70 e crianças de 8 a 12 anos R$ 35. Cardápio, né, comida à vontade, espaguete ao sugo. Você pode ficar lá porque ele vai ficar cantando, alegrando o tempo todo. Então você pode ir comendo, come novamente, não tem problema. Espaguete ao sugo, polenta ao sugo, porpeta, frango a passarinho, saladas, bebidas e doces, né? Também, quem conhece os nossos eventos sabe mais ou menos como é. E o Fred Rovella é muito animado, né? É bem interessante aqueles que desejarem, né? O convite com a Fátima lá embaixo. Então é um jantar, né, com música, tá certo? A gente pode dividir aí o valor se você desejar. O importante é que você participe e tenha aí uma noite bastante agradável. Agradecendo de coração a todos vocês, toda a colaboração com a casa, tudo aquilo que vocês colaboram conosco, né? Participando dos eventos ou auxiliando aqui dentro daquilo que a gente pede. E eu pediria aqueles que puderem, né? Se puder colaborar, nós estamos novamente fazendo aquela campanha para a Laurinha, né? A mãe Michele. Então a Laurinha tem aquela doença de Edwards, é uma doença bem assim complicadinha. Então a mãe depende de ficar com a menina o tempo todo, o dia todo, né? E então quem quiser colaborar, se quiser colaborar com R$1 apenas, nós agradecemos de coração, né? A família tem algumas dificuldades, né? Alguns custos aí de algumas coisas, de fraldas e enfim. Se alguém quiser colaborar também, nós agradecemos. Então, se você quiser colaborar com a campanha da Laurinha, com a Fátima lá embaixo também, ou com o outro trabalhador, tá bom? Que Jesus abençoe a todos e que nós possamos entrar bastante confiantes nas salas e sair daqui muito melhores, tá bom? Bom tratamento a todos.